Que vídeo difícil de fazer. Eu acho que está sendo o pior de todos. Mas independente de ser muito ruim para mim fazer esse tipo de vídeo, é extremamente necessário que a gente converse sobre o caso do Orelha, né, daquele cachorrinho, assim, que desde que eu soube a notícia eu não consigo pensar em outra coisa. Essa é a verdade. Porque algumas coisas precisam ser ditas sobre isso, né? A crueldade contra animal, ela não é um detalhe relevante no desenvolvimento humano. Assim, ao longo da história, em vários estudos forenses, em biografias clínicas, eles mostram que praticamente todos os psicopatas, eles apresentaram ainda na infância ou na adolescência comportamentos repetidos de maus tratos, né, a animais, associados a muita culpa, prazer no sofrimento, que a gente já sabe, necessidade de controle. Teve um último caso que repercutiu ano passado, da Ana Paula, eu acho que ela é de Goiás, se eu não me engano, uma serial killer, que está presa já, obviamente, mas ela mesma disse também, né, que ela matou 10 cães antes de começar a matar pessoas. Por quê? Porque eles precisam acertar a dosagem, eles precisam ver como se comportam. Então, os animais são experimentos para poder depois ver o que está funcionando, o que não está funcionando, para atacar no ser humano, né? Então, todos eles, né, gato dentro de micro-ondas, quebrar pescoço de passarinho. Então, isso não é fase, isso não é brincadeira, isso é extremamente grave, é indício de muitas coisas que a gente vai conversar. E por que animais? Porque são indefesos, né? Como o Orelha fez, né? Fizeram, vem cá, ele foi achando que era para brincar. Então eles são indefesos, né? Então para quem para quem tem uma questão grave de caráter, de conduta, é o mais fácil a se fazer, são os mais fácil, né? Então, assim, esse prazer no sofrimento, né? Essa falta de remorso, né? Essa necessidade de controle, né? Isso não significa, óbvio, que toda criança que machuca animal ela tem transtorno de conduta, mas significa que esse comportamento não pode ser ignorado, a gente não pode fazer de conta que a gente não está enxergando, né? Quando existe prazer em ferir, repetição, porque houve nesse caso indiferença emocional, ausência de remorso, né? A gente está diante de um marcador precoce de risco, né? De que exige algum tipo de intervenção, sim. Né? Então, silenciar, normalizar, fugir, esconder, justificar, né? Esse tipo de conduta não é uma confirmação de amor, né? É uma perfeita negligência mesmo emocional, né? Então, quando eu falo de repetição, houve o segundo animal 3 dias depois, que foi o Caramelo. Caramelo foi arremessado no mar e ele só não morreu afogado por Deus, assim. E ele, graças a Deus, ele foi adotado por um delegado e ele tá bem. O Orelha ele foi empalado, vivo. Uma técnica um tanto quanto medieval. Você empalava as pessoas em praça pública, né? Você sabe o que é empalar? Você introduz um cano, um cabo de vassoura no ânus até a garganta.
Eu paro todos os dias para pensar nisso, infelizmente, e eu tento pensar o tempo que isso levou, desculpa. Percebe que dava para parar? Percebe que alguém ali poderia ter... perfuraram o crânio daquele animal com pregos. Alguém podia ter parado. Assim, eu não sei quanto tempo isso levou, mas para ter feito tudo isso, vamos brincar disso, vamos fazer isso agora. Parecia um bando de demente, monstro, criança, babaca. Vamos ver como é que acontece. Então, o Orelha foi praticamente um experimento. E existe, né, a delegada conta que houve outros delitos, né, houve roubo, furto, álcool envolvido, parece que, sei, houve outras drogas. Ai, nossa, são psicopatas. Eu não digo isso, eu digo que se um ali tem transtorno de conduta, porque antes dos 18 a gente não chama de psicopata, a gente chama de transtorno de conduta, é o suficiente para manipular o restante. Então, para a dimensão da crueldade, e ela ter sido repetida, para a dimensão de experimento deles, eu não consigo acreditar, trabalhando com isso há muito tempo, que isso seja apenas falta de limite, falta de educação, etc. Porque essa crueldade, ela foi muito além, entende? Assim, ela foi muito além. Então, um ponto fundamental, né, que a gente precisa pensar é que educação emocional que existe dentro de casa. Crianças não nascem sem empatia, né? Elas aprendem pelo exemplo, por limite ou pela ausência deles, né? Pela forma como os pais reagem à agressividade, à dor do outro, né? Os pais são exemplos, né? Então, quando esses pais minimizam comportamentos agressivos, tratam crueldade como brincadeira, né? Não ensinam limites claros, né? Deixam claro que não vai ter consequência, afinal a gente é branco e rico, né? Não trabalham empatia, responsabilidade, frustração, terceirizam o que aconteceu, né? A gente cria com isso um terreno muito fértil para que comportamentos violentos aflorem sem nenhum tipo de contenção, né? Então, crueldade com o animal, ele não surge do nada, né? Ela costuma aparecer em contextos onde não há nenhum tipo de responsabilidade, não há nenhum tipo de elaboração emocional, sem nenhum tipo de intervenção. A psicologia, ela não trabalha com pânico moral, né, que está acontecendo, mas trabalha com responsabilidade clínica. Ou seja, eu não estou aqui para dar diagnóstico nenhum, estou aqui para mostrar comportamentos que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, como é que você lida, como você educa seus filhos em casa. Porque se você não toma cuidado, quem vai se dar mal é a sociedade depois, que é a gente que vai ter que dar conta. Do BO que a gente vai ter que segurar na mão. Entendeu? Então a questão perpassa muita coisa, né? Tem muitas camadas. Camada de achar que pode tudo. Essa questão eu acho que sim, os pais deveriam ter entregue os filhos lá, logo de primeira, sabe? Para ensinar algumas coisas para essas crianças, né? Já que não foi feito isso antes. Então, a gente precisa ficar atento a certos comportamentos, e certos comportamentos eu percebo que os pais relevam, porque, ai, gente, brincadeira, é fácil, imagina, gente, só quis pegar um cachorro que todo mundo amava, cacetar a cabeça dele, cacetar por dentro também, só faltou pegar e rodopiar com ele vivo, mas tá de boa, foi só um experimento, que criança não faz isso, as crianças que são saudáveis não fazem isso.
As crianças que conseguem ter amor. E isso é um papel seu. O papel é seu, de ensinar a amar, entendeu? De ensinar a gostar, a se importar com o bichinho. Eu já vi casos de criança arremessar o cachorro do 10º andar. Aí você pergunta para ele, mas por que você fez isso? Eu queria ver como é que era ele caindo. Então tem coisas, tem certas curiosidades perversas que os pais precisam ficar de olho nisso, e tomar cuidado, e levar para terapia, e levar para tratamento, tomar desde pequeno. Não pode deixar isso crescer. Eu fico muito feliz que a proporção que esse caso tomou. É baterista do Slipknot, blogueiras dos Estados Unidos, de outros lugares, falando sobre o caso. E se teve algo que eu acho que foi muito importante, foi isso. Assim, existe uma mobilização no Brasil, quando o brasileiro pega uma causa para ser sua, filho. Olha, não tem para ninguém. E graças que pegaram essa causa e o Brasil inteiro, né, tá falando, e eu sinto muito por esses seres, porque assim, do jeito que a coisa tá, assim, gente, como é que vão se esconder agora, né? Porque vão ter que se esconder do mundo, né? Porque tem um país aguardando, né, a chegada e tudo acontecer, e os pais precisam ser responsabilizados pelo que não fizeram, pelas brechas que deixaram, e estamos aguardando explicações que não são suficientes. Sabe que às vezes eu, como psicóloga, repenso muito se vale a pena continuar na minha profissão, porque eu trabalho com violência todo santo dia, de segunda a domingo, e eu vou te contar que não é nada fácil, não. Tem dia que realmente a vontade é de desaparecer. Estou sendo muito honesta. E aí, só para fechar, na hora que aconteceu, eu já pensei, vai vir, é efeito manada, assim, pronto, vem os cretinos para repetir, né, Teve 2 casos, não, mentira, hoje eu vi um terceiro, mas não morreu. Um desgraçado arrastou por 1 quilômetro, teve um outro imbecil que arrastou por 7 quilômetros e a cachorra estava grávida. Eu vi um vídeo hoje de um cara arrastando por uma moto, mas salvaram. Eu amo mais os animais do que as pessoas, sem dúvida. Assim, eu tento salvar mulheres todos os dias, mas olha, eu espero que um dia eu melhore, porque esse caso acabou comigo e eu não consigo melhorar. Mas enfim, eu não estou com pressa para isso também não. Então, fiquem de olho na educação que vocês dão aos filhos de vocês, fiquem de olho. Se você vê algum caso assim, protejam esses bichinhos, eles só querem dar amor e carinho para você, assim. Gente, eu tenho 2 gatos em casa e assim, se um espirrar torto, eu saio correndo pro veterinário, eu não consigo conceber esse tipo de atitude, não entra na minha cabeça. Enfim, desculpa, mas quem me segue aqui há muito tempo sabe que aqui eu falo e ponto final, e não tem essa de ficar dando uma de... Cuidem-se e façamos justiça por ele e por tantos outros animais que são maltratados todos os dias e que merecem respeito. E aquela pessoa que não respeita animal,
que maltrata animal, eu acho que você tem que ficar um pouquinho alerta em relação a isso, porque diz um pouco sobre a personalidade e caráter dessa pessoa, sim. Não significa que seja um psicopata, porém, dependendo da idade, é um bom começo para ir para esse lugar.